Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Neste vídeo eu vou falar para você como ter sucesso vendendo 4G MVNO, ou seja, se tornar uma operadora móvel virtual no seu provedor, mas sem usar um chip que tenha a sua marca, um chip com a marca de outra empresa. Por que isso é interessante? Porque isso vai trazer mais sucesso para sua operação MVNO. Eu vou abordar aqui primeiro por que vender o 4G, por que não usar um chip com a sua marca, porque isso é interessante, porque eu concordo com isso, vocês vão entender. Por que vender uma marca nacional ao invés de vender uma marca local, que seria o nome do seu provedor. Como você ganhar dinheiro aí com 4G, né? Se dá para ganhar dinheiro. E qual a solução que eu recomendo nesse cenário. Então, primeiro, por que vender 4G? Bom, aí é um pouco mais simples, né? Porque hoje em dia não faz mais sentido o provedor ficar vendendo somente internet, porque se tornou aí uma commodity. Eu venho já falando isso com clientes há bastante tempo, que só vender internet já não dá mais, né? Porque todo mundo já vende internet, né? E cada vez está se tornando mais barato, então ela se tornou uma commodity. Principalmente com a entrada de rede neutra, cada vez vão surgir mais e mais operadoras facilmente, sem grandes investimentos. Além disso, internet praticamente não é mais um problema a ser resolvido em muitos lugares. Então, em muitos lugares, a pessoa tem uma centena de opções de internet, né? Então, ela consegue ali escolher a que agrada mais, a que tem o melhor suporte, que tem o melhor serviço, que tem o melhor diferencial para ela. Então, não é mais um problema a ser resolvido como era antigamente, né? Já no chip, a gente tem um grande mercado ainda, né? Porque 99% do mercado de chip está aí, né? O mercado de redes móveis estão na mão de 3 operadoras, TIM, Claro e Vivo. E é aí que você, provedor, por estar mais próximo do seu cliente, pode entrar para poder pegar uma fatia desse mercado. E sim, dá para você ter lucro e ainda se diferenciar nesse mercado de telefonia móvel. A gente vai comentar como fazer isso. E aí a gente já cai no porquê não usar uma marca no chip com o nome do seu provedor. Por que não fazer isso, né? Bom, o seu cliente ele confia na sua internet. Ele muitas vezes confia mais na sua internet do que numa internet de uma operadora, né? E ele não liga se é uma operadora local, até porque muitas vezes você foi o primeiro ou o único a chegar no bairro dele, sendo que as operadoras grandes nunca chegaram lá, né? Mas aí quando o assunto é celular, segundo pesquisas já realizadas, e a realidade, você pode conversar com seus clientes para você ver, ele acaba não confiando em portar o número dele para a sua empresa. E isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles, ele costuma ter um medo, são vários medos, né? O primeiro medo aí é ele de não ter cobertura em todo o Brasil. Então ele fica com esse receio, né? Poxa, é uma operadora aqui do meu bairro, da minha cidade, da minha região. Será que ela vai ter cobertura em todo o Brasil? Por mais que você explique e tal. Então é um medo, um receio que o cliente tem que você tem que ficar quebrando. Segundo, o cliente tem medo de não ser um serviço confiável, um serviço legalizado, porque ele sempre vê que tem TIM, tem Claro, tem Vivo, ele sempre conviveu apenas com essas 3 operadoras, e aí você surge lá com um chip, com o nome da sua marca, ele fica com receio de ser algo ilegal, e hoje muita coisa está em cima do número do cliente, então ele não confia de fazer uma portabilidade, por exemplo, do número dele para sua empresa. Então ele fica com esse receio, né, de será que isso é confiável, será que não é? Então quando o assunto é internet ele acaba não ligando tanto, mas quando a gente vai ali para o chip, para o número do celular dele, que é usado no WhatsApp, que é usado para receber código de segurança, que é usado para diversas coisas, ele já fica com o pé atrás. Ele também costuma ter medo, segundo as pesquisas, de ficar sem sinal e sem suporte se ele tiver um problema durante uma viagem, né? Então ele pode estar ali viajando em algum local e ele acredita que pode ficar sem cobertura e aí ele não vai, de repente não vai ter um atendimento, porque o seu provedor às vezes não oferece um atendimento 24 horas ali para estar resolvendo o problema dele
a qualquer momento, né? Porque ele não pode ficar sem internet no celular, né? Hoje o celular ali ele é feito para tudo, né? Então em viagens ele vai estar usando muito internet móvel e ele não pode ficar sem sinal. E aí esse é um receio que ele tem de, ao invés de trocar uma operadora como grande pelo seu provedor, apesar de que eu já abordei aqui no canal, né? Tem um vídeo aí explicando, vou até deixar na descrição aí também, explicando detalhadamente como é que funciona uma MVNO, né? No final das contas a gente usa aí uma operadora, normalmente é a TIM que as MVNOs usam, então a gente está abaixo ali de uma operadora, mas isso não é transparente para o cliente, né? Normalmente você não vai ali transparecer para ele, né, que você está usando uma operadora por trás, né? Pelo contrário, você vai ter ali o nome da sua operadora, você vai prestar atendimento, etc., somente a infra que vai ser da outra operadora, então ela não vai aparecer mesmo, tá? Então esse é um outro medo que o cliente tem. Ele também tem medo de perder o seu número ou não conseguir fazer portabilidade depois. Então, nessa questão de fazer a portabilidade, ele tem medo que dê algum problema nessa portabilidade e ele perca o número dele, porque se ele está em alguma outra operadora, ele vai ter que fazer a portabilidade para a sua, vai ter que trocar o chip dele, mesmo que a minha rede é TIM e o cliente já é da TIM, não, vai ter que trocar o chip da mesma forma. Então ele tem esse medo, né, de depois também, deu certo a portabilidade, mas depois, amanhã depois, ele tem esse receio da sua empresa fechar, acontecer alguma coisa, ser vendida, etc., e que vai acontecer com o número dele, né? Então, essa é uma outra preocupação que o cliente tem. Depois ele quer fazer a portabilidade de volta para algum operador, ele tem medo de não conseguir. Então, assim, são muitos medos que você tem que vencer, são muitas objeções que você tem que quebrar para você ter sucesso na venda de um chip com a sua marca. Por isso, grandes provedores vêm se unindo e criando uma marca só nacional. Isso daí já aconteceu no Sul, já aconteceu com a empresa que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo, que é a Tata Telecom, e muitas outras estão seguindo esse mesmo cenário, estão se juntando para criar uma operadora só, para poder ficar mais fácil de chegar no cliente, né? A própria empresa nossa aqui, que a minha empresa, que é a Brasil Wi-Fi, também está montando aí uma operação dessa, porque faz mais sentido você trabalhar com uma marca única nacional ali, né, de preferência nacional ou em alguns casos até regional, que seja muito mais forte do que apenas o nome do provedor, tá? Então, motivos aí para você vender uma marca nacional, e aqui eu já puxo o gancho para a Tata Telecom, que é uma dessas empresas que oferece esse serviço. Primeiro, você vai ter a confiança do seu cliente na marca, porque ele já vai ter visto essa marca em outdoors, comerciais na TV aberta, redes sociais e muitos outros locais, né? Então, quando ele vê essa marca no seu provedor, ele vai se relacionar com essa marca e vai demonstrar muito mais confiança em contratar. Então, assim, por exemplo, vou pegar como gancho a Tata Telecom. Eles estão fazendo aí uma parceria com diversos provedores, e quando eles tiverem um número grande ali de provedores, vão começar forte no marketing. Então eles vão ter vários outdoors espalhados pela cidade, comercial na TV aberta, imagina lá na Globo, Record, SBT, passando lá, comercial da Tata Telecom, nas redes sociais ali, vai ser algo massivo, né? Vai ser algo forte para que o cliente já se relacione, né? Aquele brand ali, né, da marca aparecendo toda hora na cabeça do cliente, assim como as operadoras fazem. E aí quando o cliente vê lá, pô, Tata Telecom, já vi isso aí em algum lugar, já está ali no subconsciente dele, ele já vai demonstrar muito mais confiança de contratar ao invés de ser o nome do seu provedor, tá? Então isso é bastante legal, né? Vai ser muito mais fácil também vender algo para o seu cliente que ele já ouviu falar, né? E aí eu dou um exemplo aqui, né? O que é mais fácil vender? Aí um chip da Vivo ou um chip com o nome de qualquer provedor, né? Então você tem lá o chip da Vivo e o chip do seu provedor. Então eu tenho lá o chip do meu provedor. Se o cliente conhece a Vivo, sabe, às vezes ele é cliente até da Vivo, né? E ele já foi em algum momento,
ele sabe que funciona no Brasil todo, ele vê na TV toda hora, ele vê propaganda, vê isso, vê aquilo, sabe que é uma empresa gigantesca. Então, ele vai confiar muito mais, a probabilidade dele confiar muito mais é na Vivo do que no chip do seu provedor. Ah, mas o cara pode ter tido problema com as operadoras grandes e aí ele vem atrás do meu provedor justamente para ter um atendimento diferenciado. E é justamente aí que você vai conseguir fazer a venda do chip. Tá? Esse é um dos pontos que você vai abordar, que é a questão do atendimento, proximidade do cliente, etc. Mas todos aqueles outros pontos lá e medos que o cliente tem pode atrapalhar essa venda. Então, por isso que é interessante que você utilize uma marca nacional para já quebrar todas aquelas objeções e ficar só com as vantagens, como por exemplo, ó, você não vai contratar a Vivo, mas você vai contratar a Tata Telecom, que é parceira nossa e todo atendimento vai estar aqui com a gente que vai resolver, vai auxiliar você em qualquer problema, qualquer demanda. Também tem ali o atendimento da Tata Telecom, possivelmente com o cliente final. Então, deve ter um apoio, um 0800, alguma coisa assim. Então, você não vai ficar na mão, seu cliente não vai ficar na mão, tá? Você também não precisa ficar investindo em marketing e quebrando aquelas objeções do cliente que eu acabei de comentar. Principalmente no marketing, então eles vão entregar para você muita coisa pronta já, banners, né, arquivos de banners, de, sei lá, panfleto, enfim. Tudo isso já vai estar pronto para o cliente usar, você não vai ter que ficar gastando com isso, porque quando você fecha aí vários MVNOs, é você que tem que se virar e fazer tudo, você que vai fazer o design do chip, você que vai ter que fazer o marketing, tem que fazer um site, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então aqui você já vai receber tudo pronto, né? Além disso, a sua marca vai estar atrelada, né? Então o nome do seu provedor vai estar atrelado a uma marca nacional, que no exemplo nosso aqui é a Tata Telecom. Então é como se você ficasse atrelado a Vivo, TIM e Claro, porque isso é o objetivo da Tata Telecom. Eles querem crescer aí ao ponto de se tornar a quarta operadora no Brasil, né? Então, tanto em número de clientes, quanto em confiabilidade com os clientes, etc. Então, a ideia deles é se tornar aí uma operadora enorme, se tornar aí no futuro a quarta maior operadora do Brasil, né? Além disso, diversos MVNOs tentaram com marcas próprias, e alguns grandes, e não tiveram um sucesso expressivo. Por exemplo, Correio. Então, para quem se lembra, para quem já ouviu falar, o Correio tem aí até hoje o seu chip, né? Mas pouquíssimas pessoas usam. Por quê? Por causa daqueles problemas. E olha que o Correio é uma marca nacional, só que, ao mesmo tempo, às vezes o Correio tem alguns problemas, né? Diversos ali, de atraso de entrega, etc. Atendimento precarizado. Eu mesmo já trabalhei nos Correios, então eu já vi lá os bastidores. Então tem algumas reputações não tão boas que levaram que o Correio não tivesse essa adesão tão grande na questão do MVNO deles, né? Então por mais que eles tenham a presença nacional ali, tiveram uns planos interessantes, cai naquela do pessoal não botar confiança, né? Então, pô, Correio, mas os caras mexem com carta, agora tá fazendo chip. É diferente de você ter uma empresa Tata Telecom, que é uma empresa só de MVNO, eles não fazem outras coisas, tá? Além disso, teve outros como a Laricel aí, né, que inclusive nesses dias aí, que é da Larissa Manoela, né, ela lançou um chip próprio, inclusive ela tá na mídia aí por esses dias, né, devido aí a alguns problemas lá, enfim, não cabe a gente abordar aqui, mas vocês já vão reconhecer ela aí por conta disso, que é uma atriz, né? E aí ela lançou ali um chip dela próprio, com a cara dela, e também não teve números expressivos. Por quê? É um nicho bem pequeno, né? E aí, sei lá, só quem é fã dela ali que iria acabar pegando esse produto, né? E eles achavam que teria muito mais gente interessada, mas não teve. A própria Uber também lançou seu próprio chip, aí voltado mais para os motoristas, né? Mas mesmo assim também não teve uma adesão tão boa, porque é difícil você conseguir montar planos para competir com as próprias operadoras, até porque você está abaixo delas também. Então tem uma série de coisas de que você tentar fazer o seu próprio chip com a sua marca
não é interessante. Então é muito mais interessante você usar um chip, uma marca que já está no mercado, né, que já está aí se consolidando no mercado, como por exemplo a Tata Telecom, beleza? E aí, como ganhar dinheiro com 4G, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro vendendo esses chips aí, né? No caso de uma marca nacional, né? Primeiro, para você conseguir vender os chips para seu cliente, é você trabalhando com uma marca nacional, né? Então você primeiro, na verdade, tem que conseguir vender os chips para o seu cliente, né? E aí você trabalhando com a marca nacional, isso vai ser muito mais fácil de acontecer. Então, para você ganhar dinheiro, é você conseguir colocar cliente na base. Então, se você tem ali o seu chip, eu já peguei vários clientes com esse caso, o cara tem um chip dele lá, fecha um MVNO, vem 1000 chips, o cara simplesmente não consegue vender. Para ele vender, ele tem que baixar o custo lá embaixo, fazer um plano super barato e ainda assim ele acaba pegando às vezes os piores clientes da base dele. Aqueles clientes que de repente usam pouco, pagam certinho, acabam não migrando para ele. Então você tem que conseguir vender o chip. Para você conseguir vender o chip, marca nacional vai ser mais fácil de acontecer, porque você já vai ter quebrado as objeções do cliente, etc. Segundo, trabalhando com uma MVNO que seja parceira do provedor e não uma MVNO que queira lucrar na implementação e mensalidade, né? Porque nas maiorias do MVNO, e eu garanto para vocês, você tendo sucesso ou não, eles já ganharam deles e ganham todo mês na mensalidade. Então, todos os MVNO você tem uma taxa de setup. O que ocorre? Para as empresas que vendem MVNOs para provedor, uma vez que você pagou a taxa de setup, né, você tem um contrato com eles, você paga a taxa de setup, você tem uma mensalidade. Se você está tendo lucro ou não, eles estão ganhando deles. Então, todos os meses, eles vão receber a mensalidade de você e você vai estar pagando o setup ali, que normalmente você parcela, né? Dependendo do caso, aí, na maioria dos cenários, o pessoal parcela o setup. E aí, você já pagou para eles, eles estão tendo lucro. Se você está conseguindo vender para o seu cliente ou não, mas eles me prometem que vão dar apoio. Não, eles vão te dar apoio, obviamente, vão falar, monta o plano assim, monta o plano assado, mas daí você vai cair naquelas objeções, naqueles medos do cliente e o negócio não flui. Eu já vi isso acontecer com muitos provedores aqui que fecharam o seu próprio MVNO. Terceiro, vender planos que sejam atraentes para os seus clientes e tragam lucro para você e segurança jurídica e fiscal para o seu provedor, porque a gente tem que se preocupar com o todo, né? Então, assim, para o cliente se interessar, você também tem que ter planos bons. E aí, dependendo da MVNO que você vai usar, você não tem normalmente uns planos tão atrativos na questão de mensalidade, etc. Né? Tem a questão do seu lucro, dependendo da MVNO, você paga pelo consumo do cliente, então se o cliente consumir muito, você acaba saindo no prejuízo. E também tem que se preocupar na questão fiscal, né? Porque a licença, tudo é lá do provedor. Então você tem que você tem que ter um KNAI ali correto, fazer todo recepção do valor desse cliente, repasse para a operadora, ela que vai fazer a nota fiscal para o cliente final, né, para a MVNO que você está usando. Então tem uma série de detalhes aí que você tem que ficar atento, né, para você ter toda essa segurança e não ter problema, tá? Então dá sim para você ter uma operação, né? Ali eu coloquei uma opção, mas para ter uma operação rentável com MVNO, tá? E aí a gente cai na solução que eu já abordei ali atrás para vocês, que é a solução hoje que eu enxergo que aborda todos esses pontos, que é a Tata Telecom. Por quê? Ela é uma MVNO, né? Agora adentrando mais aí nela, que surgiu lá com a iniciativa 5G, onde vários provedores de internet se juntaram. Então é uma operadora nascida com base em provedores de internet, onde eles se juntaram tentando, na época lá do 5G, da compra das frequências do 5G, eles tentaram se unir para comprar a frequência 5G, que para quem sabe aí custa milhões e milhões de reais.
né? Mas eles não obtiveram sucesso com a compra dessa licença. Eu não lembro os motivos, mas que fosse lá, né? Porque é tipo um leilão, né? Leilão de licença. Então, quem paga mais acaba levando, né? E aí, como eles não obtiveram sucesso lá, eles falaram, não, então vamos entrar como uma MVNO. Então, eles criaram uma MVNO focada em provedores. Eles utilizam a MVNO da Surf Telecom, que por sua vez utiliza a rede da TIM. Então, o chip é da TIM. Praticamente, como falei, 99% das MVNOs no mercado disponível para provedor vai ser atrás da rede da TIM. Então, a rede da TIM, onde você vai usar, tem que funcionar bem, né? Se o chip da TIM funcionar bem, o chip da Tata Telecom também vai funcionar bem. O modelo de negócios deles não permite a personalização do chip, então o chip não vai vir com o nome do seu provedor, ele vai vir com o nome da Tata Telecom, tá? E ele não permite também o nome no display do celular, ou seja, lá onde aparece a operadora também vai aparecer Tata Telecom. Ou seja, será tudo Tata Telecom, que você cai na melhor opção na minha visão, que é você trabalhar com uma operadora nacional, ou seja, você utilizar uma operadora que o seu cliente já tem uma certa familiaridade, tá? Então, essa é a Tata Telecom aí. Além disso, eles têm outras vantagens, né? Além de estarem se tornando aí uma operadora nacional conhecida, você vai revender os planos dele e a vantagem é que você tem planos mais baixos para o seu cliente, né? Ou seja, seu cliente vai ter planos mais atrativos para ele e você tem uma margem de lucro maior, você chega a ter aí na condição atual, né? Lembrando que isso pode mudar aí, né? Se você tiver interesse, você vai conversar com eles e vai entender melhor como que está a condição nesse momento, mas você tem um lucro aí de cerca de 30%. Então é uma margem de lucro muito grande se comparada aos outros MVNOs aí. Então, aqui sim, com a Tata Telecom você vai ter lucro com o MVNO. Além disso, o investimento deles, que a princípio parece ser mais alto do que outros, né? Como para quem já assistiu meu vídeo lá falando sobre as MVNOs aí, a gente tem ali MVNOs que cobra 20 mil, 25 mil, né? Nessa casa aí. E aí a Tata Telecom chega hoje com a proposta de 35 mil, parece ser o maior MVNO, né? O maior valor de setup inicial, só que a mensalidade deles é a mais barata de todos eles, né? Ou seja, você tem um investimento inicial mais alto, mas isso compensa na mensalidade, né? Porque vamos comparar aí que você vai ter um contrato de 36 meses e nas outras empresas eles cobram mensalidade de 1.500, às vezes R$2.000 por mês. E a Tata Telecom cobra hoje, né, na condição atual, cerca de R$350 por mês. Lembrando sempre, entre em contato com eles, fale com eles que eles vão te passar os valores aí que estão vigentes naquele momento. Mas com certeza sempre serão valores bem menores que as outras empresas de MVNO que vendem para provedores. Com isso, você vai ter aí uma economia total enorme, é uma economia muito grande, pessoal. A gente está falando aqui, ó, eu gosto sempre de até trazer nas contas aí, né? Vamos pegar aí que você, em 36 meses, você paga uma mensalidade, vamos botar de R$1.500 aí para qualquer outra MVNO, né? Mais uns 25 mil reais que a outra MVNO cobra inicialmente, você pagou quase 80 mil. Já na Tata Telecom, vamos colocar aí 36 meses de 350, mais os 35 mil inicial. Então a gente está falando aqui, ó, de quase o dobro de diferença de valor ao final de 3 anos. Então é uma diferença enorme, enorme mesmo, tá? Então assim, é mais do que recomendado a Tata Telecom para o seu cenário aí. Se você está de olho numa MVNO, essa é uma das que realmente é parceira do provedor, que está aí compensando financeiramente falando, que você já vai quebrar aquelas objeções dos clientes e muito mais. Eu já tenho clientes meus fechando aí com a Tata Telecom, né? A minha empresa, como eu comentei, né, que é a Brasil Wi-Fi, meu provedor, a gente não fechou com a Tata Telecom
porque o nosso modelo de negócio é modelo de franquia, então a gente sim precisa do chip com a nossa marca, mas se não fosse esse motivo, com certeza teria fechado com a Tata Telecom. Se eu tivesse um outro modelo de negócio, né, que não fosse um sistema de franquia, com certeza eu teria fechado com eles. Mas aí, o nosso conceito, nossa ideia é o mesmo, é ser ali também uma operadora nacional. Obviamente que a gente vai ser muito menores e o nosso foco são pequenos provedores, né? A Tata Telecom, até pelo investimento que você vai fazer com eles, você já deve ter um porte aí, né, para você suportar. Eu acredito que provedores acima de 1.000 clientes já tem condição aí financeira de estar fechando o MVNO, e com certeza a Tata Telecom seria a melhor opção para você, ok? Então, só deixando claro, né? Porque às vezes o pessoal, pô, ele tem lá a sua MVNO, por que ele não fechou com a Tata Telecom? Esse é o motivo, beleza? Mas eu já indiquei para vários clientes, já tem clientes em finalização de contrato. O legal é que assim a questão da venda acaba se tornando mais rápida para você começar a fazer, né? Ele tem integração com vários sistemas de gestão em ERP, o que vai facilitar demais a sua vida, a gerência de tudo isso. Por o chip não precisar ser fabricado com a sua marca também vai agilizar muito e você vai ter essa economia aqui que vai valer muito a pena, pessoal. Então assim, não é porque tô fazendo um merchan aqui para eles, mas vocês sabem que eu só trago aqui no canal para vocês algo que realmente eu vejo que agregue para vocês, né? Principalmente que eu já conheço, tenha testado, tenha conversado, tenha me aprofundado ali. Então, de todas, ela é a que vem compensando mais de todos esses quesitos, beleza? Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição aí, basta clicar, conversar com eles aí via WhatsApp, né, para poder entender mais, ver qual é a condição comercial atual, né? Então, assim, batendo naquela tecla, né, pessoal? Vender internet só já não dá mais. A gente precisa de novos serviços. O 5G, né? A gente tá falando ainda de 4G, mas daqui a pouco a Tata Telecom com certeza também vai ter o 5G. O 5G tá na moda. Então, você tendo o chip, hoje vai ser 4G, amanhã vai ser 5G e por aí vai. Então, venda aí já hoje de cara o 4G já no seu provedor. Já vai trazer um grande destaque para vocês. Né? Você vai estar aí se diferenciando na sua cidade, vendendo uma operadora nacional, tendo lucro, que é o principal também, porque também não adianta só trocar figurinha com o cliente, né? E muitas vezes você pode vender o chip mesmo sem vender internet para o cliente, isso que é legal. Então você pode vender para outras localidades, outras regiões que você nem tem cobertura, mas você pode vender o plano para eles de celular. Beleza? E além disso, quem entrar em contato aí pelo meu link, né, falar com eles lá, falar que veio através do meu canal, também vai ter um desconto aí no setup. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Até o próximo vídeo aí. Aquele abraço. Valeu!